Vamos aos nossos deputados, os deputados Carlos Sampaio, deputado Marum, que vai agregar o tempo de líder, e, pela ordem, o deputado Severino Nini. Deputado Carlos Sampaio, tem a palavra. Primeiramente, cumprimento a todos os convidados e faço aqui mais um registro com relação ao meu colega do Ministério Público de São Paulo, Roberto Viviano, com relação ao Instituto Não Aceito Corrupção, por ele presidido. É um instituto multidisciplinar, é um instituto apartidário que faz uma visão não só pelo lado da mobilização, mas também uma análise científica, cuida também do aspecto educacional, insere o tema dentro dos poderes públicos, enfim. Eu acho que vale a pena todos os colegas aqui dessa comissão terem mais conhecimento do Instituto que o Dr. Roberto preside. Eu vou fazer alguns questionamentos. O primeiro deles eu faria ao Dr. Gustavo, juntamente com o Dr. Roberto. O Dr. Gustavo falou de forma muito apropriada que as medidas que estão aí colocadas não se referem à corrupção, se referem ao Código como um todo, ou seja, o espectro é infinitamente maior. Eu pergunto, na questão, isso até por uma orientação do próprio relator, na questão do aumento do prazo prescricional, nós poderíamos ampliá-lo em crimes específicos? Ou mesmo a questão da prescrição retroativa, ela deve ser mantida ou não? Porque disse que é um fator de impunidade latente e só existe no Brasil, ao que me consta, a prescrição retroativa. Uma segunda pergunta, que eu faria especificamente ao Dr. Gustavo, em que pese envolver um pouco do direito eleitoral, mas se coloca muita dúvida hoje se o Caixa 2 está ou não tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, numa modalidade de falsidade ideológica, ou seja, a pessoa não faz constar no documento aquilo que de fato é real. Então se pune. Mas tem julgados do TSE de 2014 que entendem que há uma atipicidade porque faltou o dolo específico, a vontade direcionada para aquele fim. Então, não sei se devemos entender que o 350 basta ou nós temos que efetivamente punir com rigor. E aí também faço um outro questionamento. Nós temos um prazo aqui, presidente Passarinho, que, se eu não me engano, que é o prazo de novembro ou dezembro para finalizarmos todas as audiências públicas. Se realmente existe a dúvida sobre o Caixa 2, pergunto eu, por que não anteciparmos especificamente esse tema para a eleição agora de vereador e de prefeito? Por que esse tema só tem que vir à voga pós-eleição? Se nós estamos querendo punir, que aproveitemos o momento para anteciparmos no que tange as 10 medidas que não são 10, com relação a este tópico, que tomássemos uma medida mais ágil. Apenas uma sugestão que tem um pleito em andamento. Com relação à boa-fé, eu também custo a crer, com toda a sinceridade, que possamos validar provas embasadas na boa-fé. Eu acho que é de uma subjetividade absoluta e nós não teríamos esse parâmetro de forma bastante clara. Também gostaria de ouvir o Dr. Roberto sobre isso. Por fim, com relação ao Dr. Júlio Marcelo, uma pergunta muito específica, porque Vossa Excelência falou meio en passant, mas de um tema que me parece bastante relevante, até porque o tempo é premido aqui, mas sobre a eficácia do Ministério Público, do Tribunal de Contas, atuar no processo de leniência, para depois... Eu não entendi muito bem como é que seria essa participação do MP lá, onde já estaria participando o Ministério Público no acordo, o que ele poderia levar de forma decisiva para dentro do Tribunal de Contas ao participar. Eu acho que isso também é uma indagação que faço para orientar o relator na eventual proposta de participação, para já dizer qual o ganho que se teria ao se ter a participação, a prioristicamente, já no acordo de leniência, do Ministério Público do Tribunal de Contas. Finalizando, eu não me lembro quem falou sobre a responsabilização dos partidos políticos. Eu tenho aqui minhas dúvidas. O direito administrativo punitivo, digamos assim, ele tende a seguir as regras do direito penal. O princípio da legalidade, o princípio da ampla defesa, são inúmeros os preceitos constitucionais que o direito administrativo sancionador tende a seguir, até mesmo com respeito à culpabilidade. Como punir-se de forma genérica, quase que numa concepção de responsabilidade objetiva?
eu tenho minhas dúvidas se nós não estaríamos a avançar por um caminho que não seria o caminho adequado. Seriam essas, senhor presidente.